Verdão agora com a Leila Pereira como presidente, o mercado da bola do atual campeão da Libertadores, tricampeão da América, o Palmeiras. Chegaram a Atuesta, assinou até 2026, e o goleiro Marcelo Lomba assinou até o fim do próximo ano. Podem chegar Rafael Navarro... Não, Rafael Navarro já está certo. Já está certo? Agora, era hoje o exame médico, só se ele não passar no exame médico. Só se não passou no exame médico. Mas ainda não foi anunciado, né? Mas, então, por isso que está ali como podem chegar. Tá certo. Yuri Alberto, Giovanni Gonzalez e Castellanos. Tem concorrência, hein? Tati Castellanos do New York City. Tem concorrência, hein? Por ele, hein? Já vou falar aqui. O Castellanos interessa ao Palmeiras, mas tem concorrência por ele. Jailson já foi embora. Felipe Melo e William. Esse aí é o mercado do Verdãozinho. Até agora. Até agora, né? Esses jogadores que estão aí, há um interesse, não foram concretizados, é difícil a gente analisar. Agora, o Palmeiras nitidamente tenta rejuvenescer, né, o seu elenco, as contratações que chegaram, né? O Lomba não, é um goleiro experiente, essa aí é uma questão, né? Não sei se foi financeira, se o Jailson tinha um salário muito alto, porque idade por idade, né? O Jailson é mais velho, sim, mas o Lomba vem para ser o segundo goleiro, né? Tem o Silvestre lá, o garoto também. Eu acho assim, o Palmeiras está com os pés no chão também, vendo contratações pontuais, porque já tem um time muito bom, já tem um elenco muito bom, né? É o campeão da Libertadores. Então, tem que ir com calma, ver a posição que o Abel, né, o treinador, quer, aquelas necessidades, não precisa fazer nenhum tipo de loucura, porque o elenco já é um elenco fortíssimo. João, tem o Yuri Alberto, informações que eu recebi de amigos lá em Porto Alegre. O Palmeiras fez uma proposta pelo Yuri Alberto que o Internacional não aceitou. O Palmeiras ofereceu metade do que o Internacional estava pedindo. O Internacional pede 20 milhões de euros para negociar o jogador, mas só tem 70% desse valor. Perfeito? Porque 30% é do empresário do Yuri Alberto. O Palmeiras ofereceu 10 milhões de euros para ficar com o Yuri Alberto e mais alguns jogadores, uma lista de 4 para o Internacional escolher o que lhe interessaria. Agora, não foi interessante porque o Internacional disse que não ficaria com o valor total. Agora, se o Palmeiras fizer uma proposta subir um pouquinho esse valor e acertar com o empresário de uma outra forma, ou uma outra participação no negócio, ou a sequência de participação no negócio, de uma negociação futura, isso também pode ser levado em consideração. O Internacional, é uma informação que vem do Rio Grande do Sul, precisa fazer negócios. O Internacional está também numa situação, como todos os clubes brasileiros, numa situação muito delicada, cortando tudo dentro do que pode, para tentar fazer um time um pouco mais enxuto para a próxima temporada. Porque o Internacional nem se classificou para a Libertadores da América, né? Não. Um grande vexame. Ganhou o Grenal e parou no Campeonato Brasileiro e a torcida não se conforma com isso, né? E a diferença entre o Internacional e o Grêmio é o Grenal. Os 3 pontos do Grenal. Esses 3 pontos fizeram a diferença entre ficar ou cair, né? Então, o Palmeiras tem interesse no Yuri Alberto, já fez uma proposta e não houve acordo. O Tati Castellanos, que é argentino, tem 23 anos, é um jogador, o Yuri Alberto tem 1,83 m, o Castellanos tem 1,78 m. O Castellanos é um centroavante de mais arranque, de mais potência para chegar na frente. O Yuri Alberto tem também a condição da bola aérea, porque já é um jogador mais alto. E ele custa mais barato, são 7 milhões de euros. Então, a balança está nessa aí. O Castellanos custa 7 milhões de euros. Né? O ano passado, o Palmeiras ofereceu 4 e o New York pediu 8. Então, não teve acordo. Agora, o New York pediu 7 para ver como é que o Palmeiras vai chegar. Se vai ter acordo ou não. Esse é um jogador observado há um ano. Como também outros jogadores, né? Como o Huertas, que não acertou, está sendo observado há um ano.
já há uma temporada. Então, esta é a dúvida do Palmeiras. Já quanto ao lateral direito do Peñarol, o Palmeiras tem interesse nesse lateral direito. Agora, tem que esperar o contrato dele terminar para conversar com o empresário, para trazer o jogador. Me parece uma situação um pouco mais tranquila. Agora, quanto ao centroavante, é esse o momento vivido, né? O Internacional, se o Palmeiras oferecer 10 milhões de euros, vai ficar com 70% desse valor, né? 7 milhões de euros. E o empresário com 3 milhões, com 30% do valor. E aí é que está a pendência, aí é que está a diferença entre o Palmeiras e o Internacional. E existem sonhos, né? E os sonhos do Palmeiras continuam aí se espalhando. E esses jogadores jovens, me parece que são aqueles que estão fazendo o olho do Palmeiras brilhar, com a possibilidade de negócio. Sim. Já trouxe um jogador jovem do Botafogo, que é muito bom jogador, muito bom centroavante, eu acho a ideia boa, dentro do perfil que o Abel gosta. Então, o Palmeiras está fazendo uma parte aí, rejuvenescendo o time. E ainda tem alguns jogadores que vão sair, né? Por exemplo, o Palmeiras não conversou ainda com o Daverson, que tem contrato só até o meio do ano. Sim. O Daverson foi o herói da Libertadores da América, mas o contrato dele termina no meio do ano. E o Palmeiras ainda não conversou com ele. Mas isso não pode garanti-lo lá? Aonde? O fato de ter feito então, João, o gol do Tri da América? Então, João, é uma coisa que eu ainda não consegui descobrir. Porque algumas pessoas dizem não, ele vai ficar, outras pessoas têm certeza que não. Que quando terminar o contrato ele não fica. Então, eu acho que esse começo de ano vai ter muita influência também a vinda do treinador para conversar, né? Porque é claro que tudo passa pelo Abel, né? Que está definido que fica. O Abel fica. E agora surge uma definição, uma informação que eu recebi há pouco, de que a família do Abel decidiu não vir para o Brasil. Ele vai continuar longe da família. Ele vai vir, mas a família não. É a informação de agora. De repente as coisas mudam, porque o futebol é dinâmico. As coisas mudam. De repente não era para ser e acaba sendo. Mas ele vai ficar. Mas ele vai ficar. Vamos aguardar o exame médico agora do jogador. Vai continuar na ponte aérea quando for. Imagina, família em Portugal, pode ele no escolher Brasil. Um dos dois jatinhos, monte de jogo, vai ser difícil ali. Um dos dois jatinhos da dona Leila, ele pode escolher, de repente, para passar folga para ir para Portugal e volta. Mais fácil trazer a família para passar uns dias aqui do que ele ficar indo lá exatamente por causa muito dessa jogo, quantidade né? de jogo. Precisa ver os compromissos escolares de filhos e filhas lá e tal. Pascoal, eu acho que o Palmeiras, dona Leila, vai ter que gastar mais dinheiro. Esse preço que você deu pelo Castejanos aí me parece muito barato para um cara que fez em 35 jogos o que ele fez lá aos 23 anos. Não jogou tem ainda concorrência, hein? Depois você vai falar disso. Ele não jogou ainda na seleção principal, tem. Mas ele é campeão do pré-olímpico com a seleção argentina, daqui a pouco vai ser visto lá. Não, mas ele já é observado pelo time principal, né? Não, óbvio. E os papos lá é que era de 15 a 20 milhões, a historinha dele de dólar lá. Não é negócio de 6, 7, não. Não, mas de euros, são 8 de euros. Ah, tá. São 8 de euros. Tá. 8 milhões de euros. É esse. Já se falou, o Coutinho caiu, né? Não fala mais do Felipe Coutinho, porque é uma fortuna o salário dele também. Rapaz, final de semana no jogo contra o Elche, ele estava no banco e o Xavi não colocou o Barcelona no sufoco danado. Ele não faz parte dos planos do Xavi, não. Mas aí você vai olhar o salário do menino, amigo. Como é que você traz vai ter que reduzir o salário. Aí então, é difícil. Ou o Barcelona contar com a contribuição de boa parte. Né? O cara pode ganhar aqui no Brasil uns 2 milhões de reais por mês. Tudo bem. Agora, eu acho, Pascoal, você conhece mais os reduzir dois o salário. Aí. Ele pode ganhar uns 2 milhões de reais por mês. Jesus! Eu acho que, de repente, Pascoal, funciona. Esse Castejano, sinceramente, fica lá olhando. Eu não vi. Jogava mais que todo centroavante, ou ele é menos centroavante do que o Yuri? Centroavante. Ele não é nem 9, né, esse Castejano? Ele joga nas 3 funções. Ele joga um pouco, lá no New York City, eu vi jogo, né? A gente transmite aqui. O João acabou... Não sei se o João transmitiu uma partida do Castejanos, mas ele é um jogador... Eu já vi jogos dele, muito bom jogador. Ele é muito bom no arranque. O arranque dele é impressionante. Sim. Se você pegar de mano com o zagueiro, ele vai parar dentro do gol. Tem concorrência, Ozinho! E o mercado do Verdão aí, Zinho? Olha o suspense. Ozinho, Ozinho, você que foi um grande jogador, teve uma carreira vitoriosa. Não é bondade Ozinho teve uma carreira importante, graças a Deus se estabeleceu bem na carreira. Mas são outros tempos, né, rapaz? O cara pode fazer uma redução salarial aí, Zinho. Vim ganhar aqui no Brasil 2 milhões de reais por mês. Só um pouquinho, né? 2 milhões de reais por mês. Só um pouquinho. Uma redução salarial. Quando eu estava no Japão e eu quis retornar para o Palmeiras, né, para tentar ser campeão da Libertadores, eu reduzi. Isso acontece, né, com muitos jogadores. Quando ele tem um desejo,
No meu caso, era retornar para o Palmeiras, que já era a minha casa, que eu conhecia todo mundo, e tinha um objetivo de ser campeão da Libertadores. Isso aconteceu, né? Que bom, que deu certo. Você citou do Felipe Coutinho no Palmeiras, João? Não, é que dizem que o Palmeiras tem um sonho de contar com o Felipe Coutinho, né? Sim, ele estava anteriormente, assim, aí pararam de falar nele, entendeu? Não sei se é porque ele ganha 5 milhões por mês lá, teria que fazer essa redução para 2. Pagar 2 milhões de reais. Né? Mas falava-se Felipe, a gente chegou a comentar aqui, eu acho que uma semana que você não estava, tinha um papo de Felipe e tal, a carinha do Zinho lá. Não, mostra a carinha do Zinho. Olha lá a cara do Zinho. Gostou da ideia não, gostou da ideia não. Até... E ele jogou nessa função, ele pode falar, hein? Exatamente. Jogou nessa aí. Pô, tem autoridade pra falar. Fala aí, Tetra, fica à vontade aí. Tem Scarpa aí que tá nas férias até tocando guitarra, tocando tudo. O cara é skatista, é guitarrista e joga fácil. Tem o Veiga. Cara, maior respeito ao Felipe Coutinho, muito bom jogador, mas é uma posição que o Palmeiras não precisa. Claro. Se tem um time no Brasil que não precisa de meia, olha, que é uma posição que todo mundo quer, né? É o Palmeiras. Que o Abel teve que arrumar um jeito para escalar os dois. E aí coloca o Scarpa, às vezes, de ala, joga de tudo que é jeito. Joga de meia aberto pela direita, joga de meia aberto pela esquerda. Ele não gosta, né? Toda vez que a gente entrevista o Scarpa, fala, você é um Coringa? Ele, eu não gosto dessa coisa de Coringa, porque o Coringa é o primeiro a sair também. Ele joga em tudo que é função, acaba daqui a pouco não jogando em nenhuma. Mas eu acho que é uma função, o Palmeiras, assim, de repente, olhando para o elenco, Luiz Adriano vai ficar, não vai ficar, tem o problema dele com a torcida, né? Claro, ele comemorando o título, mandou coração para a torcida, beijos, abraços, ganhou no título, né? A própria torcida também abraçou, mas a gente sabe que ficou arranhado a relação. O Luiz Adriano fica, não fica, tem um salário altíssimo. O Davis acabou de falar aí, o contrato acabou, ainda não foi procurado. Uma posição, por isso que eu falei, o Palmeiras, ele não precisa fazer nenhum tipo de loucura, desespero, tem um elenco muito bom, mas tem posições que são determinantes. Olhar para o elenco aonde eu preciso. Não vai ficar o Mike ou o Marcos Rocha, preciso de um lateral direito, preciso de um centroavante, já contratou zagueiro, né? Já chegou aí, está olhando para outros jogadores ali nessa função. Mas é 1, 2 peças. Meia, eu acho que o Palmeiras não precisa. E a gente continua a resenha aqui. Tati Castejanos, né? Bom jogador. Palmeiras está interessado nele. 7 milhões de euros, informação trazida pelo Pascoal. Tem concorrência. O Flamengo também está interessado neste jogador. Então teremos um clássico aí entre Flamengo e Palmeiras por Castejanos. O que atrasa o Flamengo nesta situação? Quem é o treinador do Flamengo? Mais tarde, vamos falar aqui, Operação Lisboa, isso está atrapalhando. Mas o Flamengo pode perder em breve o Kennedy para o Shakhtar Donetsk, que fez uma proposta por ele ao Chelsea, que detém os direitos do Kennedy. Então o Flamengo está de olho também em Castejanos. Daqui a pouco voltamos e para falar